Não é possível a gente falar de futuro da humanidade, futuro planetário, sem inovação. Foi assim que fez a gente chegar até aqui, com mais expectativa de vida, melhor qualidade de vida. Só que agora, pela primeira vez, a gente tem um desafio enorme, que é como é que a gente vai fazer isso causando menos impacto no meio ambiente. Como é que a gente vai alimentar uma população crescente? São diversos desafios que a gente vem mostrando ao longo do tempo, que a partir da inovação a gente vai conseguir, olhando no viés do Conversas Sustentáveis com otimismo, mas principalmente com pragmatismo dessas empresas que também estão desafiando o status quo, mostrando que é possível fazer mais com menos, né? Sendo mais eficiente, mais tecnológico. Esse documentário, ele tem esse viés de mostrar para você que é possível sim e que a gente tem muita ferramenta, mas antes de ferramentas, pessoas boas e interessadas em construir o futuro. O cara que ele é só executivo, ele vai fazer o padrão para garantir o dele de todo mês. Como é que ele vai arriscar um negócio sem podendo ser demitido, né? E eu também entendo a parte do executivo, né? Porque o cara tem que garantir o dia a dia da família dele. Mas ao mesmo tempo, para tu ser diferencial, tu precisa de pessoas mais arrojadas, né? A gente está começando a nossa viagem aqui para Taquara para começar a gravar o Startups que estão construindo o futuro, onde fica a sede da ESG Now, uma startup voltada diretamente para dados, transparência do mercado, trazendo mais credibilidade, confiabilidade na agenda ESG. E a gente vai conhecer mais de perto não somente o que eles estão fazendo, e conversar com um super cliente da indústria calçadista que eles atendem, mostrando qual é a importância e como eles têm conciliado essa plataforma de transparência no dia a dia. Fiquem com a gente aí. Valeu! O que é esse documentário que a gente está fazendo dos startups que estão construindo o futuro? A gente fala da sustentabilidade do planeta de uma maneira geral, só que não vai existir sem inovação. E a inovação, ela parte de um ponto que a gente traz as startups, essa galera nova, com uma mentalidade diferente, questionando o padrão que a gente tem hoje de mercado. E dentro do Conversas Sustentáveis, a gente bate muito nessa tecla que a gente precisa pisar no acelerador, não no freio, para que a gente tenha um planeta mais próspero e sustentável. Ou seja, no pisar no acelerador da inovação. Quanto mais inovador nós, como seres humanos, a gente vai sendo, melhor isso é para o planeta, para o meio ambiente, para a sociedade de uma maneira geral. E isso historicamente falando. Quanto mais geração de riqueza, menos a gente desmata. Quanto maior a geração de riqueza, mais autocrítico e mais a gente cobra políticas públicas. Então, esse documentário vem para trazer esse viés e a gente está começando no Rio Grande do Sul, onde nós vamos falar com 3 empresas muito legais que são voltadas diretamente à parte de sustentabilidade. Vai ser muito legal, acompanha essa jornada aqui com a gente, enquanto eu vou tomando meu café. Estamos subindo agora para conhecer o escritório da SG Now. Vamos ser recebidos pelo Otávio, assim espero. Essa é a nossa sede 01i, então a Ecovalor, que é a nossa empresa de consultoria, nasceu aqui em Taquara, né? Foi fundada aqui pelo Elias, e o nosso primeiro escritório é esse, né? Então a gente tem mais algumas salas aqui no prédio. Vai nos mostrar? Vamos lá. Uhum. Aqui é onde fica o pessoal mais administrativo. São quantas pessoas hoje? No total, na Ecovalor, 35 e na Yestinal nós temos 31, 60 e mais de 60 pessoas. E quantos são lá de Porto Alegre ou de outros lugares? De Porto Alegre a gente deve ter uns 15. 15? Eu sou de lá, né? Vim hoje especialmente para atender vocês. Exatamente. Então essa sala tem o time mais técnico, né? O pessoal da consultoria. O pessoal está em reunião aqui. Eu acho que só mostrar para vocês. Então eles vão passar por esse funil de riscos e oportunidades, e aqueles que
o pessoal está mais concentrado na salinha de reuniões. E nós temos mais uma sala, que é a 508, a terceira sala. Então aqui administrativo, financeiro, comercial, Técnico. ali técnico, e aqui também é técnico, mas eu sempre brinco que é o pessoal muito técnico, né? É a galera que normalmente está em campo fazendo a parte de gestão ambiental, né? Então está fazendo laudo, está visitando cliente, visitando indústria, então normalmente essa sala está meio vazia. Mas a Evelyn, que é uma das sócias, ela costuma ficar por aqui também. Até que tem uma galera aí. Bom dia. Tudo bem? O pessoal está fazendo umas captações aí da nossa estrutura. Conhecendo um pouco para mostrar para a galera. Aqui a gente tem mais uma mesa bem grande, algumas salinhas de reunião. A SG vocês têm quanto tempo, SG não? A Estinal tem 5 anos. A Estinal é como se fosse o braço de tecnologia da Ecovalor. Isso, surgiu, na verdade, muito mais para resolver uma dor de vocês, Isso. A Ecovalor, ela atua mais no viés consultivo, né, mais técnico. A Ecovalor já vai fazer 13 anos agora em fevereiro. E aí, nessa jornada consultiva, a gente foi entendendo que tinha ali um gargalo grande, principalmente em grandes empresas, para se controlar indicadores de sustentabilidade, né? Então, tu pega uma empresa ali com 5, 10 plantas industriais, com centro de distribuição, com loja. Para esse cara é muito difícil tu buscar um indicador consolidado de geração de resíduos, por exemplo, ou um indicador de emissões, ou um indicador social de RH, então é tudo mais difícil, né? Então a gente começou a construir a Estinal com esse objetivo, facilitar a coleta, a organização e o reporte de dados de sustentabilidade, né? Então o mercado hoje está cobrando muito isso, né? Agora a gente veio aqui para a sala do Otávio, seguir um pouco desse bate-papo e uma coisa que eu quero entender também contigo, assim, muito mais leitura de mercado, porque assim, a sustentabilidade teve um momento de hype. O que tu tem enxergado do mercado de sustentabilidade, de uma maneira geral? E com essa entrada da AI, como é que vocês também vêm utilizando isso, se vêm utilizando ou não? Sim. Bom, Wagner, o primeiro ponto do cenário do mercado, assim, um pouco de como nós estamos vendo isso aqui na Estinal. De fato, o hype, ele acabou, né? Acho que a curva já está numa descendente do termo e eu entendo que a demanda ela não diminuiu. Ela só tá com uma outra roupagem, né? Então, E tá mais maduro, já não tá todo mundo querendo, porque eu quero trabalhar com sustentabilidade, sou especialista, sou consultor. Acho que isso deu uma... E o grande ponto é que as empresas elas não fazem mais por fazer, como era talvez há 5, 6 anos atrás, né? Então, poxa, o mercado está falando sobre ESG, eu preciso desenvolver algo no meu negócio, estruturar o meu negócio em cima disso, mas sem necessariamente ser obrigado a fazê-lo, né? Eu simplesmente vou executar e desenvolver uma estratégia de sustentabilidade porque o mercado está falando nisso. Então, esse movimento ele acontecia com muita frequência e hoje a gente já não vê ele com tanta intensidade. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu e o Rafa, a gente fala muito, né? O Rafa, pra quem não sabe, tá aqui, é meu sócio também. Não, sabe sim, né? Você estava no início do vídeo. Mas tem muita gente que trava nisso e, querendo ou não, com a AI, tu vai poder facilitar essa questão. Claro que isso é o que eu digo, ele não vai tirar o trabalho do consultor sério, da empresa séria, porque certos detalhes ainda a IA, de repente, não vai fazer ou vai exigir uma demanda de quem não é. Mas para aquele que é médio, pequeno para médio, isso vai cortar pelo menos muito caminho dele ali, de etapas que ele pode fazer com um custo e com um dinheiro que vai impactar muito mais ainda e poder focar de fato na estratégia, né? Eu acho que eu vejo justamente isso, a AI, ao mesmo tempo que ela também me assusta, né? Porque ao mesmo tempo eu vejo pelo lado positivo, que nem tu disse, porque te obriga a estar sempre estudando, porque senão uma hora tu pode ficar para trás com a velocidade que ela tá. Mas ela, pra gente que cria, ela é algo justamente isso, que vai trazer um benefício melhor para as empresas, para serem mais rápidas, mais dinâmicas, e focar no que é relevante mesmo. Pô, qual é o foco ali da companhia? Ela tem que gerar mais caixa, ela tem que ser mais eficiente. Agora, no momento que eu tenho que ter alguém designado para fazer uma outra função, querendo ou não, é algo que tu enxerga às vezes como um custo, né? Sim.
E a IA hoje ela tem uma grande questão que, se a gente for pegar uma IA genérica, né, pega o próprio chat GPT, o Gemini, para que ela te entregue um resultado assertivo, tu precisa desenvolver um prompt adequado. Uhum. E eu diria que 95% das pessoas ainda não tem essa habilidade, né? Que o pessoal chama de engenharia de prompt. Uhum. Então, se tu consegue criar algo já bem treinado e bem capacitado para te entregar um insight de ESG, de sustentabilidade assertivo, eu acho que esse é o grande ganho, né? Então, as pessoas hoje elas têm acesso a GPT, Gemini, N ferramentas, mas querendo ou não, elas não utilizam da melhor forma possível, né? Então, acho que esse é um grande diferencial de daqui a pouco tu ter uma solução de IA especializada e já capacitada em um determinado nicho, seja ESG, vendas, finanças, né? Já com um prompt bem feito no background, digamos assim. Acho que é muito do que a gente tem buscado entregar aqui na ESG Now, assim. Vamos para o nosso destino? Acho Vamos que lá. estamos quase em cima do laço. Vamos lá agora. O que a gente vai conhecer agora? Conta pra galera aí. Agora nós vamos conhecer a Calçados Bibi, é uma das maiores fabricantes de calçados infantis do Brasil. São nossos clientes de longa data, né? Eles têm a matriz aqui em Parobé, pertinho de Taquara, que é onde nós estamos agora. Só interior, como qualquer interior que é Isso, próximo. 15 minutos estaremos ali. Então a Bibi, a gente tem uma relação muito boa. Eles têm muitos projetos legais olhando para a sustentabilidade, para a ESG. Então a gente vai lá conhecer eles, conhecer a operação. Nós vamos conversar com o Anderson, que é quem toca esses projetos de sustentabilidade na Bibi, é o líder do comitê. Então a ideia é beber um pouco aí da experiência da Bibi. Pessoal, agora aqui o Anderson, que é o líder do comitê de sustentabilidade aqui da Bibi, acho que vai nos levar aqui num espaço que a gente possa conversar um pouco melhor. Muito obrigado por estar aqui conosco. Satisfação receber você. E o que a gente vai esperar hoje aqui? Esperar que vocês conheçam um pouco a história da Bibi e saber como a Bibi trata a sustentabilidade. Maravilha. Bora lá? Vamos. Quando a gente veio para cá, não tinha uma árvore aqui plantada. Ah, é? Nós viemos para cá em 1998 e cada dia quando nós estávamos aqui plantávamos uma árvore, cada cliente que vem na Bibi, até hoje a gente planta uma árvore. Então vocês vão ver aí bastante Que legal. árvore. Qual é a proposta, primeiro, desse espaço aqui? E por que uma mesa redonda para mostrar que é todo mundo igual? Basicamente é isso aí. Nós criamos esse ambiente para inovação, justamente aqui perto do lago, longe da fábrica. Pode ver que não tem ramal, não tem telefone, né? Tem só o computador aqui conectado na rede, para que os times possam vir para cá e pensar em inovação. Então nós temos várias temáticas que envolvem negócios, produtos, né? Marca, e envolve também sustentabilidade. Então os times podem vir nesse ambiente aqui e, como se diz, pensar fora da caixa mesmo para criar inovação e trazer inovação para a empresa. Maravilha. Pode ser que tenha alguém que caiu de paraquedas aqui, ou não, mas conhece a Bibi, mas não conhece todo o contexto. O que é, se pudessem tentar, acho que ser um pouco breve, mas o que é a Bibi, um pouco da magnitude dessa empresa? Contextualizar, a Bibi é a pioneira na fabricação de calçados infantis do Brasil. Nós somos lá de 1949, então agora 25 de abril estaremos completando 77 anos, né? Então, quando se fala em calçado infantil, Bibi é referência, né? Nós estamos presentes em todos os estados do nosso país, né? E aqui no Rio Grande do Sul é onde tudo começou, né? Nossa sede aqui, a matriz é aqui. Então, a Bibi tem fábrica na Bahia, onde produz também uma boa quantidade de calçados, mas a nossa origem é aqui. Então, todo o nosso cérebro está aqui. Legal. Parte de criação, desenvolvimento de produto, marketing, parte comercial, os escritórios estão aqui, né? E daqui se forma a empresa como um todo. Hoje nós estamos presentes em mais de 150 lojas com franquias, né? Dessas 150 aí, nós temos ao redor de 125 aqui no Brasil e 25 no exterior. Anderson, muito legal toda essa explanação que a gente teve. Como é que agora, assim, eu gostaria que tu trouxesse, acho que meio que na prática, como é que a ESG, o Otávio também, se quiser trazer algum ponto, dos dados de como a ESG vem ajudando vocês assim, a
dar esse grau de transparência para os relatórios, para as informações que vocês precisam demonstrar? O Otávio sabe bem, a gente trabalha muito essa questão de transparência, né? Então, o nosso relatório ali, ele é bem transparente, tá? A gente está confeccionando um novo agora, que vai sair esse ano, mostrando todas as nossas estratégias, né? Todas as estratégias da BB, questão da governança, questão da nossa governança não só da questão da indústria, mas do varejo também, porque a nossa participação hoje no varejo, ela praticamente já superou a da indústria, em níveis de faturamento. Então, a representatividade é grande, né? E como nós queremos ter franqueados satisfeitos, envolve a governança também na questão das franquias, né? Então, se procura buscar essa satisfação e que todos possam trabalhar juntos, né? De forma unida, assim, empresa, franqueado, fornecedor, né? Que esse ecossistema possa, né, funcionar mesmo, porque a gente acredita, né, que nossos consumidores vão priorizar comprar produtos de empresas sustentáveis, empresas que se preocupam com o meio ambiente. Eu acho que é bacana explorar também a característica do negócio da BB e o desafio que vocês têm para reunir informações, né? Então, o Anderson sinalizou, né? A BB tem 2 fábricas, tem centenas de franqueados, né? Tem uma operação ampla e, ao mesmo tempo, a BB está sempre reportando dados de sustentabilidade nos seus relatórios de sustentabilidade, né? Então, eu acho que é desafiador para vocês reunir essas informações e ter uma confiança de que o dado ambiental e social ele tá adequado, né? Ele condiz com a realidade. Então eu vejo que acho que talvez a tecnologia venha muito nesse viés de auxiliar vocês a otimizar esse processo, né, Anderson? Facilita também, né, tu extrair o dado e para te ter uma tomada de decisão, né? O que nós podemos fazer, por exemplo, para reduzir resíduo, para reduzir a emissão de CO2. Então, tendo a informação, é mais fácil de ter a gestão, né, no dia a dia. Isso aí, pessoal. Vamos seguir aqui que a estrada nos chama. Vamos voltar a Porto Alegre. Bora continuar contando essas histórias. Pessoal, agora a gente está aqui com o Elias, meu brother, que é o fundador da SGNAL e também da Ecovalor, aí, cara que tem essa mente brilhante por trás e um sonho grande, acredito, acho que todo empreendedor tem um grande sonho por trás. E acho que vai contar um pouco primeiro, na verdade, vamos voltar, né, Elias? Quem é o Elias? Conta aí pra galera. E eu quero trazer um pouco também a pauta do ESG, né? Vocês já carregam no nome. Contar um pouco, foi algo que foi uma hype, assim, todo mundo queria ter. Hoje continua sendo importante, mas, querendo ou não, ela virou uma buzzword também ao mesmo tempo, né? Acho que se tu puder contextualizar esse cenário, como é que está o Brasil em relação à maturidade, isso aqui vale a pena, visão macro, né, política, mas o Trump não tá, então não é mais tão relevante. Como é que está sendo isso, vocês que estão cuidando e gerenciando várias empresas? Show de bola. Primeiro, obrigado aí pelo convite, sempre um prazer conversar contigo, né? Parceria aí de longa data também, né, com Conversas Sustentáveis. Bom, me apresentando então, eu sou o Elias, eu sou formado em Direito, né, com especialização em Direito Ambiental. Praticamente toda a minha carreira atuando então, ajudando empresas a gerenciar riscos e oportunidades, primeiro o ambiental e depois também adicionando, né, os outros aspectos aí da sustentabilidade do ESG, né, questões social, de governança e econômica. Comecei de fato advogando, né? E depois, então, fundei a Ecovalor, né, que está completando 13 anos, inclusive, né, agora em 2026. No Brasil, 13 anos é muita coisa, né? Sem dúvida, desafiador, né? E então, a Ecovalor, enquanto consultoria em sustentabilidade, né, a gente tem aí o prazer de ter clientes em praticamente todos os estados do Brasil, diferentes segmentos de atuação, né, alguns clientes também já fora do país. Então, acho que uma trajetória bem interessante da Ecovalor, né? Muito com o propósito, né? A nossa proposta, dá uma credibilidade para o que vocês estão trazendo, né? Ela, sem dúvida. Sim, ela, querendo ou não, tu olha, são os caras que não surgiram do nada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que
acho que a gente, né, falou muito sobre empreendedorismo, né, antes aqui no nosso bate-papo pré-gravação. Eu acho que um dos papéis do empreendedor é estar sempre olhando o próximo passo, né, olhando na frente, né? Então, acho que esse é um dos papéis do CEO também, né, das empresas, entender o que a gente vai estar fazendo daqui a 5 anos, etc. E eu entendo que... Desculpa, só um parênteses disso que tu tá falando. Eu tava ouvindo o podcast do pessoal do CEO do WhatsApp e ele fala nisso, né? Inovar é quando tu dá o passo antes mesmo do mercado perceber, porque depois já não é mais inovação, né? Não dá, tu só tá cumprindo uma regra de mercado. Exatamente, e eu entendo que a Ecovalor, né, ainda tem um papel super relevante, cumpre um papel super relevante enquanto consultoria, mas há cerca de 5 anos a gente teve essa visão de que a tecnologia precisaria entrar forte na jornada de sustentabilidade das corporações, né? Então, a ESG nasce muito disso, de que além do componente consultivo, as empresas precisam, né, de tecnologia no processo para conseguir fazer uma entrega qualificada e enfim, que gere valor, né? Então, a ESG nasce muito disso, assim, né, como um braço de tecnologia do nosso negócio como um todo, né? Quando a gente vai, por exemplo, tu viu ali, não sei se tu concorda com isso que eu vou dizer, eu até gravei um conteúdo, não subiu no YouTube, mas vai subir, pessoal. E uma das frentes que eu digo é que tanto o executivo, mas o empreendedor também, ele tem a função, uma delas, que daí vai ao encontro do que tu falou, que é ver a próxima grande coisa, né? E que essa grande coisa pode até matar o teu negócio atual. Só que a função é descobrir algo que vai matar, porque daí tu tá sempre um passo à frente, tu consegue te precaver. O problema é quando a gente acha, e que pra mim também não serve, é aquela frase de time que tá ganhando não se mexe. Mas time que tá ganhando não se mexe. Eu falei, cara, isso já passou há muito tempo. Ou tu tá sempre tentando descobrir algo novo, ou daqui a pouco o teu time vai começar a perder, né? De fato, esse eu acho que é o papel central de qualquer empreendedor, né? E já também trazendo um pouco, conectando essa tua pergunta com a pergunta inicial, fazendo essa análise de mercado do próprio ESG, assim, né? Eu acho que, como tu falaste, o ESG, ele se tornou uma tendência, né, em algum momento, e acho que, como toda tendência, ele tem ciclos, né, de pico, queda, estabilização, e o ESG passou por isso, né? Acho que a gente teve ali em talvez entre 2019 e 2021 o pico do ESG. Tem um efeito colateral grande quando uma tendência atinge esse pico, né? Eu acho que esses efeitos colaterais são muita demanda desqualificada, no sentido assim de... Todo mundo queria... É que nem curioso. AI hoje, todo mundo, eu quero ter AI. Pra quê? Não sei, mas eu quero ter. Exatamente. Então, traz muita demanda desqualificada. E eu acho que também, não sei se também tu vai concordar comigo, mas surgiu muito especialista, né? Isso aí, Cara, mas da onde tu é especialista? Não, mas agora eu sou especialista. E aí deturpou um pouco o que era a visão, né? Exatamente, acho que é o segundo efeito colateral, né? A gente tem uma demanda desqualificada e, consequentemente, por excesso de demanda, uma oferta de soluções também desqualificada, né? Atrai muito oportunismo, e isso tudo, então, acaba poluindo digamos assim, a temática, né? E a gente viu isso na prática agora, né? E acaba também gerando efeitos como a própria questão que tu comentaste ali dos Estados Unidos politizando o tema, né? Parte republicana, enfim, né? Sem entrar em pormenores políticos, mas tem efeitos colaterais críticos, né? O que eu entendo é que agora a gente está num momento onde a gente já, digamos assim, desceu, né, dessa curva, está fazendo a descida da curva do hype do ESG, e ele está entrando num momento de estabilização, né, num patamar de estabilização, e isso, tanto eu quanto os meus sócios na Ecovalor, na ESG Now, a gente vê isso como algo muito positivo, porque é sinal de maturidade da temática. E entrou num viés já estratégico, né? Isso. Não voltando de novo ao papo do Horman, que é o CEO lá do WhatsApp, inclusive ele vai estar aqui no South Summit, né? Ele falou muito, ele fala uma coisa ligada à inovação que eu trago para a sustentabilidade, que é a mesma coisa. Que ele diz que a diretoria de inovação ela não deveria existir, porque tem que ser uma cultura da empresa. Ela tem que existir primeiro para criar uma cultura, mas ela tem que nascer pensando já na morte dela.
Sim. E aí, depois que virou uma cultura, tu não precisa ter diretamente uma cadeira, né? Tu vai ter pessoas que vão debater sobre inovações, Sim. melhorias, e a sustentabilidade também, na mesma situação, eu vejo. Eu há muito tempo eu falo tanto sobre a inovação, sobre sustentabilidade, de dizer que tu não deveria ter direto, não, isso aqui é da área de sustentabilidade. Peraí, ela é um tema transversal que ela vai em todas as áreas e tem que estar na estratégia da empresa por N fatores, né? Eu acho que a galera que entrou muito num viés mais ambientalista ou muito mais ideológico, só queria que as empresas não fizessem as coisas, né? Porque não pode ser isso, não pode ser aquilo. E isso causou um problema, né? Porque às vezes tu vai participar de alguma reunião, alguma conversa, tu já sai às vezes no negativo, quando é uma empresa que tá meio assim, meio receosa, porque ela não entendeu o resultado. Agora, quando tu fala de todas as adjacentes, que envolve isso, o tema, as pessoas, pô, isso aqui é interessante, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Sem dúvida. Acho que quando digamos assim, o hype baixou, né, e a gente atingiu maturidade e estabilizou, automaticamente, né, a demanda desqualificada saiu, né, a oferta desqualificada também está diminuindo, porque já não tem mais aquela facilidade de gerar, né, capital ali, dinheiro naquele universo, e só ficou quem realmente quer trabalhar o tema de forma séria. E aí eu concordo contigo com relação a essa questão de departamentalização do assunto, principalmente num viés estratégico, né? Acho que a estratégia ela permeia toda a companhia, né? Acho que a estratégia da empresa é uma só. Agora, talvez em nível operacional, principalmente em companhias maiores, talvez um departamento de sustentabilidade ele vai ser preciso, mais numa linha de gestão de dados, de reporte, de construção, mais numa linha operacional. Não, mas acho que o problema não é não ter. O problema é tu transferir como só aquilo dali fosse o responsável. Exatamente. Não, isso aqui não é... Pô, mas ela interfere no compras, ela interfere no marketing. É isso que eu quis dizer, né? Tô super alinhado. Acho que é realmente a questão de entender o papel, né? Cada... Exato, porque cada setor vai ter. E dentro disso, como é que é esse jornal vocês vêm trazendo, né? A gente ali conversou com o Anderson da Bibi, falando, mas como é que está sendo a compreensão das empresas em relação a isso, a adaptação com a tecnologia, sair do modus operandi, né? Que acho que também é um desafio, né? De tu conversar e, pô, olha só, vamos mudar esse modo porque vai ser mais eficiente isso. Sim. Só que, mas eu acho mais fácil esse meu caminho aqui. Como é que está sendo essa adaptação das empresas com a área de tech para também ter mais transparência, né? Perfeito. Eu entendo que a gente, até conectando com o que nós estávamos falando de departamento, de ESG, etc., muitas das pequenas e médias empresas, elas, evidente, não têm condições de ter um departamento de sustentabilidade, tem pessoas que atuam em outras áreas e acabam abraçando também, né, Então a gente sabe assim, quem trabalha com esse tema dentro das empresas ou tem outras atividades ou tem equipes extremamente enxutas, né, cada vez mais enxutas, porque a gente sabe que o orçamento das empresas está cada vez mais apertado. Então acho que o papel da tecnologia é muito esse, né, como ela pode entrar para suprir essa carência de recursos, né, de recursos humanos, de capital e facilitar a vida de quem tem que fazer a gestão, né, de todos esses dados ESG e análise. O Otávio até nos comentou da questão do sistema com AI que vocês estão desenvolvendo, já também pensando nisso, né? Eu acredito que a gente também precisa de fato dar essa acesso, né? Porque quando tu transforma algo, tu dá mais acesso às pessoas e também para a empresa é menos custo, né? Porque tu consegue ter uma gerência melhor sem ter alguém de fato ali o tempo inteiro fazendo isso, até com risco de erro e tudo mais. Exatamente. Eu acho que além dessa questão, digamos assim, do ganho de escala, né? De conseguir conseguir gerar, ser efetivo, né? Ser eficiente e eficaz com equipes enxutas e mesmo assim conseguir entregar um bom resultado a partir do uso da tecnologia. Eu acho que tem justamente esse elemento do risco de governança de dados, né? Então, estamos sendo assistidos provavelmente nesse momento por vários executivos da área, né? Gestores da área, e vocês sabem que eu não estou mentindo, mas existe muito gap na gestão de dados, né? Tem muitos dados que são reportados em relatórios de sustentabilidade, em inventário de emissão de gases,
né, em reportes, por exemplo, para a B3, Dow Jones, entre outros, que a confiabilidade daquele dado, a rastreabilidade daquele dado, ela é bastante questionável, né? Sim, exato. As empresas elas acabam, né, concentrando esse processo de coleta de dados ali num período do ano, né, normalmente primeiro trimestre, vira uma grande correria, né, é muito difícil engajar, né, os pontos focais a trazer os dados. Então é aqui que a tecnologia entra, né? E a tecnologia entra justamente para trazer facilidade, confiabilidade, né, automação de processos, para tornar tudo isso, né, mais leve, mais simples e também mais seguro, né? Acho que esse é o papel da ESG Now nas empresas. Né? E qual é a expectativa da ESG para 2026? E qual a expectativa do Elias para esse ano de 2026? Perfeito. A gente vem dobrando de tamanho a cada ano, né? A nossa expectativa neste ano é seguir, né, com esse processo aí de crescer pelo menos duas vezes o nosso faturamento. A gente está bem encaminhado para isso, né? Trouxe uma boa carteira de vendas carreada do ano anterior. E a nossa grande aposta para 2026 é, de fato, o nosso agente de inteligência artificial. Né? Eu acredito que ele vai realmente revolucionar, né, a área de sustentabilidade nas empresas. Ele é um agente treinado, né, com milhares de dados extraídos de relatórios ESG de empresas de todo o mundo. Né? Então, Legal. a gente olha para empresas asiáticas, olha para empresas europeias, olha para empresas brasileiras. Então, a gente tem um leque bem grande de... Sim, daí compõe tudo. Isso, e ela vai ser capaz, então, de nos trazer alguns tipos de outputs, né? Então ela vai trazer tanto insights, né, para a gente trabalhar os temas materiais da empresa, o que outras empresas no mundo estão fazendo em relação àquilo, quanto trabalhar também a parte de automação, de sugestão de estratégias, olhando desde de formatação de objetivos, resultados-chave, KPIs. E vocês enxergam com essa AI, vocês vão também abrir para novos mercados? Porque hoje o público de vocês é middle market e grandes corpos. Vocês acham que isso vai dar oportunidade também para pequenas que estão ali em médio mercado, ou vão seguir no mesmo a base de faturamento, só vai dar acesso para essas mesmas do middle que não estavam fechando? Vai ser uma solução muito mais acessível do que os nossos outros produtos, né? Então, de fato, ela vai poder ser acessada por porque a minha visão é justamente isso. As grandes estão cobrando dos fornecedores. Isso. Só que nem todos os fornecedores são de middle market, né? Às vezes tem muitas pequenas empresas, né? Eu acredito muito que a nossa solução vai suprir, né, o gap de pequenas que não têm condições hoje de, por exemplo, contratar uma consultoria, né? Acredito que a gente ela vai ter plenas condições de dar uma contribuição bem expressiva para esse público MPE, digamos assim, né? Vai ter um ticket bastante acessível para essas. É o nosso produto, digamos assim, com o ticket mais tipo de entrada, mais enxuto, de entrada. Olhando assim de uma maneira para o mercado, tu vê que há uma preocupação que vai ser um efeito cascata por conta da maturidade que a gente está tendo, ou o mercado, ele ainda esse ano, por questões políticas, eleições, vai andar de lado? Porque assim, o que eu vejo conversando com pessoas também de diferentes setores, é um mercado que eu vejo a galera um pouco mais retraída, fazendo o que deve ser feito, assim, mas nada de vamos testar, vamos... Como é que tu vê o mercado de sustentabilidade ESG que vai acontecer ao longo desse... Acho que linkado com tudo que a gente já falou, eu entendo que o mercado atingiu um nível de maturidade que num núcleo, digamos assim, de alta maturidade, de seriedade em relação ao tratamento do assunto, ele já não está mais tão, digamos assim, exposto a essas oscilações. Cara, acho que o resumo é assim, o oba-oba do ESG acabou, né? E o ponto positivo disso é que quem segue... Você que tinha o sonho de vou fazer o curso de ESG para ganhar 25 mil, perdeu o bonde. Com certeza, perdeu o investimento. Né? Mas assim, então quem ficou trabalhando o tema, né, entendeu o real motivo pelo qual se trabalha o tema. E sinceramente, cara, esse tema, seja chamando ele de ESG, seja chamando de GRC, né, de gestão de riscos corporativos, cara, ele existe desde dos negócios, né, da modernidade dos negócios, porque a gente está falando de riscos ambientais, sociais, de governança que podem colocar em xeque
né, o fluxo de caixa da empresa, os ativos, né? E é isso que eu tento trazer, assim, até na nossa área, principalmente dentro do comércio, que é a parte de frente de comunicação, a gente tenta dizer justamente isso para as empresas, quando a gente cria os conteúdos, só que, não quero falar de sustentabilidade, não fala desse jeito, tudo bem, não fala, mas tu entende que existe riscos atrelados. A gente só tá botando um guarda-chuva em cima, mas assim, tem risco atrelado à parte econômico, se tu não cuidar da tua parte também ambiental, então tem a gestão de risco, acesso a crédito também tá na... Então assim, não é em si, é que a sustentabilidade, a palavra também, ela foi, com o tempo, ficou muito banalizada, né? Acho que, só que o tema, de uma maneira, é importante. É que nem tu chegar lá, falar sobre retenção de talento. Pô, quem é que não quer? Turnover é custo para a empresa. Sim. Reputação, hoje, cada vez mais importante. Perfeito. E eu acho que nessa mesma linha, assim, nesse movimento de maturidade, né? De deixar de ser hype e entrar numa estabilidade... Uma das características é a questão, a gente vinha olhando muito para a materialidade de impacto, né? As empresas vinham olhando muito para como elas impactavam, né, o meio externo. E uma das grandes viradas de chave aqui é a gente tentar equalizar isso, né? Trazendo a materialidade financeira e começar a pensar, né? Tipo, como o meio externo impacta o meu negócio, como né, os riscos climáticos podem oferecer ameaças né, ao meu fluxo de caixa, às minhas pretensões de lucratividade, as minhas questões de retenção de talentos, né, no S, as minhas questões de governança. Então, acho que a materialidade financeira, né, ela não elimina a materialidade de impacto, mas ela equaliza um pouco. Talvez essa balança ela estava muito puxada para o impacto. Né? Eu acredito que a gente tem deixado muito valor na parte de comunicação. Eu acredito que as empresas elas não estão sabendo conectar o esforço que elas estão fazendo do ponto de vista de mensuração de emissões, etc., com uma comunicação, mas uma comunicação estratégica, não uma comunicação, digamos assim, vinculada ao legalzismo que tu falou, né? Simplesmente, estou fazendo isso, que bonito. Não, uma comunicação estratégica, né? Tipo, que de fato realmente seja eficiente, né? Isso, do ponto de vista, por exemplo, numa empresa B2B, né, entendendo o que os clientes, né, a wishlist lá de alvos de clientes estratégicos, o que ela pode fazer do ponto de vista de ESG, sustentabilidade, que vai chamar a atenção daqueles caras. Exato, que vai direto ao ponto, né? Tem muitas empresas também que tem muitas ações, não sabem se comunicar, ou tem medo de comunicar, da galera interpretar que, mas desse tamanho tu deveria estar fazendo mais. Acho que tem uma série de coisas interessantes para se mostrar, né? Ou comunica de forma não estratégica, né? Eu acho que é o principal falha, assim, é uma comunicação vazia. Aleatória, né? Quase como postar, por exemplo, as empresas que ficam postando lá, hoje é o dia do cachorro, o dia do meio ambiente. É uma postagem sem tipo, tá aí. Quem é o alvo, né? O público-alvo daquilo, né? O que aquele público-alvo valoriza. Aí ele vai comprar mais, não vai por causa disso. Porque daí tu começa a criar um outro tema que eu acho muito legal, que é a questão de ecossistema, de engajamento da tua comunidade, realmente entendendo o que tu faz, tuas ações, e tu começa a gerar valor de fato, né? Justamente Sim. Isso que eu acho que é o ponto geral, né? Sem dúvida. E tem a questão também de que, digamos assim, a comunicação é a ponta do iceberg, né? E justamente, digamos assim, o papel da ESG Now também é garantir que essa ponta do iceberg ela esteja bem segura, né? Não adianta nada também tu começar a comunicar, né, fazer uma comunicação estratégica, mas não ter segurança do que tu está comunicando, né? Então, acho que ter uma gestão de dados qualificada, né, de dados confiáveis, rastreáveis, né? Tipo, pegar um exemplo simples, né? Mas, tipo, eu estou dizendo lá que o meu produto X tem 92% de reciclabilidade, e ele é composto pelos materiais XY. Tá, mas tu consegue me demonstrar isso, né? Sim. Isso foi auditado por alguém, né? Os dados relacionados a isso estão aonde? Então eu entendo que a comunicação é a ponta do iceberg, digamos assim, o futuro da nossa área, mas desde que as empresas consigam construir uma base sólida, né? Boa. Para a gente fechar aqui, nosso doc é startups que estão construindo o futuro. O que vocês acreditam no futuro para vocês estarem aqui na batalha, no mercado brasileiro, que é difícil, mas seguindo acreditando no que vocês fazem? Cara, a gente está muito feliz com o que a gente está entregando. Assim, a gente acredita que né, os números mostram que a gente vem aí ano a ano, né, dobrando de tamanho. E, sinceramente, né, a
gente está falando aqui muito de perspectiva financeira, dinheiro e tal. Negócios, né? Negócios. Não vou negar, né, que esse sempre é um dos enfoques, mas eu gostaria de dizer que a gente é muito feliz por ter um propósito genuíno na Yes Now, de ajudar as empresas a ser mais resilientes, né? Então, é sobre riscos e oportunidades, né? Eu entendo que a gente tem conseguido ajudar as empresas a identificar riscos, né, a prevenir eles, evitar que eles acabem causando algum prejuízo financeiro, reputacional, e ao mesmo tempo, né, a gente faz uma gestão de dados que ajuda, né, o empresário a enxergar oportunidades. Pô, eu estou indo super bem aqui, por que eu não pego esse ponto aqui, né, e trabalho ele para que ele gere uma vantagem competitiva em algum player do mercado que valoriza isso, né? Então, eu entendo que a gente está muito feliz por gerar, tornar o mercado brasileiro, né, principalmente as empresas brasileiras, mais maduras para trabalhar riscos e oportunidades ESG, né? Boa. Pessoal, bora. Se vocês entenderam, se querem entender mais, procura aí ESG Now ou Elias. Onde é que te encontra pra galera assim, ó, quero conversar, entender um pouco mais disso e quero comissionar o Vavá. Pode falar isso. Eu acho que nós temos ali no Instagram, talvez nosso principal canal, né? @yesnow.co, salvo engano, talvez eu estou enganado. Mas não vai ter duas ESG Now. E a gente fica super à disposição para trocar ideias, né? Acho que a gente também faz parte da comunidade do Conversas Sustentáveis, com certeza, né? Podemos nos conectar em múltiplas frentes aí, mas de novo um prazer e sempre à disposição aí para trocar ideias. Bora, pessoal, que a gente segue por aqui. Abraço. Tchau.